Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Manhã com Deus e essa é a melhor maneira da gente começar o nosso dia com o Senhor. E hoje nós vamos ler o Salmo 51, a partir do versículo 6, que diz assim: O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. Agora lá no versículo 17 diz assim: Ó Senhor, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás o coração humilde e arrependido. Amém? Esses versículos aqui é um momento que Davi, um servo do Senhor, a palavra diz que é conhecido como o Senhor diz, um homem segundo o coração de Deus. E quem a gente parar, para estudar a história de Davi, quem foi Davi, a gente percebe que Davi, ele foi muito rejeitado na sua família, O Senhor envia um profeta na casa dele para escolher um rei, porque o Senhor tinha mandado escolher um rei para Israel. E o pai de Davi pega todos os filhos dele lá que tinham aparência, maiores, mais formosos, aqueles que tinham aparência mesmo de rei. Porém, o pai de Davi nem lembra de Davi. Pensa assim, Davi, aquele pequeno, fraco, frágil. Não, ele está lá no pasto cuidando das ovelhas. Ele não tem necessidade, nem adianta ele vir, porque jamais ele será escolhido como rei. Então o pai de Davi chama apenas os filhos com aparência melhor. E quando o profeta do Senhor chega ali na casa dele para escolher o rei, todos os outros filhos que tinha lá, o Senhor não ministrou no coração desse profeta. O Senhor não deixou ele falar nada. E ainda perguntou para o pai de Davi: são só estes os teus filhos? Será que não está faltando nenhum? Foi neste momento que o pai de Davi lembrou de Davi e mandou chamar Davi. E quando Davi chegou, o profeta falou assim, o Senhor ministrou o coração do profeta assim: é esse, porque eu não olho como os homens olham, eu não olho com os olhos do ser humano, eu olho o coração. E nós, como seres humanos, nós normalmente olhamos com a aparência, olhamos dessa maneira, mas o Senhor não, Ele olha o nosso coração. E foi por isso que Ele escolheu Davi. Davi, ele tinha ali um espírito de servo, ele, mesmo sendo tão humilhado, ele ainda praticava o bem, mesmo quando ele foi perseguido, ele ainda retribuiu o mal com o bem, ele foi um homem diferenciado. Ele foi um homem que escolheu fazer a diferença. E mesmo quando sua família rejeitava, ele permanecia ali, Enquanto seus pais arrumavam a mesa para receber, o Senhor ali, para escolher um rei, ele estava no pasto, cuidando das ovelhas. Ele estava ali trabalhando enquanto seus irmãos estavam todos ali. Mas por quê? Porque Davi, ele tinha esse coração de servo, esse coração que estava pronto para fazer a obra, pronto para servir. E por isso que Deus escolhe ele. Ele escolhe os humildes. A palavra fala aqui que ele quer um coração sincero. E isso que o Senhor espera de nós também. E eu entrei nessa história de Davi, porque esse salmo é escrito por ele. E aqui ele é um momento em que ele já cresceu, está mais um tempo esperando ali, já está exercendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, mas ele peca. Nossa, Lívia, mas um homem segundo o coração de Deus pecou. E pecou feio. Só que a palavra vai dizer que Davi, ele tinha um coração quebrantado. Ele tinha um coração que se humilhava diante do Senhor. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas pecou, mas errou, mas falhou. Porém, ele era aquele que quando pecava, quando falhava, pedia perdão e se arrependia verdadeiramente. E é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor não espera de nós uma vida 100% perfeita e sem pecado, porque Ele conhece.
a natureza humana, Ele sabe que nós somos pecadores, mas Ele espera um coração sincero. Ele espera um coração que vai confessar e vai se arrepender verdadeiramente. Ele não coloca essa carga de sermos perfeitos sobre nós porque Ele sabe que nós não vamos conseguir. Mas Ele nos mostra a importância, com o exemplo de Davi, que se arrependermos verdadeiramente, podemos ficar mais brancos do que a neve, ou seja, limpos de coração, puro, porque Ele olha o nosso coração. E o que eu acho interessante é literalmente essa fala, quando ele escolhe Davi para ser o rei, ele fala, porque eu não olho com os olhos humanos, mas eu olho o coração. Eu não olho a aparência, eu não olho o que você tem, eu não olho os seus bens materiais, eu não olho as suas condições, eu olho o que tem dentro de você. O que tem no seu coração, as suas atitudes, os seus pensamentos, é a partir daí que eu vou saber. É a partir daí que Ele conhece os seus filhos. Porque muitos, pro lado de fora, mostram muitas coisas, aparentam muitas coisas, falam muitas coisas, mas às vezes o coração lá dentro está todo cheio de maldade, né? Todo cheio de pecado. Mas o Senhor, Ele conhece. E mesmo aqueles que estão cheios de pecado, assim como Davi, Ele dá essa oportunidade de se arrepender. Né? Ele dá essa oportunidade de se humilhar e ter um coração quebrantado, ter de novo a alegria de viver em comunhão com o Senhor, porque hoje, gente, infelizmente o pecado virou algo normal. A gente acha que tá tudo bem pecar e a nossa geração tem se acostumado com isso. Mas a palavra diz que a palavra do Senhor não muda, ela é imutável. Então não adianta a gente querer distorcer isso aqui para a gente fazer a nossa própria vontade. Ainda tem o pecado, ainda tem as consequências do pecado, mas ainda assim tem perdão, ainda assim tem esperança para nós. Então a nossa oportunidade é agora, de deixar o pecado de lado, de se purificar e viver uma vida como Davi, né? Que mesmo errando, ele reconhecia o seu pecado e voltava para os braços do Senhor. Se você parar para estudar a história de Davi, você vê como ele era um cara apaixonado pela presença de Jesus, pela presença do Senhor, né? Ele não conseguia viver longe dele. Tem um versículo que ele fala assim, não afasta de mim a tua face, porque eu fico perturbado. Ele não conseguia viver sem o direcionamento. E nós também deveríamos ser assim. Porque com a presença dele, com o direcionamento dele, a gente vive uma vida muito melhor. Tem as renúncias, tem as dificuldades, mas a gente sabe o que nos espera. A gente sabe que vai valer a pena. E um dos maiores motivos de valer a pena é sentir essa presença, é sentir esse cuidado. Então, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, entendendo que é necessário se arrepender todos os dias. Chegar no momento que você fala assim, Senhor, eu errei, eu pequei. E Davi, ele pecava, mas ele não cometia o mesmo erro, né? Ele pecava e pegava firme com o Senhor para consertar, para mudar. Então, que a gente também venha buscar isso todos os dias. Nem todos os dias a gente vai conseguir, né, dar o nosso melhor, mas um pouquinho cada dia, porque o Senhor sabe a intenção do nosso coração. Então, trabalhe isso no seu coração, trabalhe essa vontade de ser melhor para o Senhor, de fazer a vontade dEle, de renunciar ao pecado, de pedir o perdão, porque nós necessitamos do perdão. Então, que você tenha um dia abençoado e cheio dos pensamentos do Senhor. Fica com Deus e até a próxima.